Bom dia a todos. Vamos aguardar uns 2 minutinhos, a gente já inicia, só para o pessoal poder entrar no webinar. Ainda está o pessoal entrando, só mais um minutinho a gente inicia. Muito bem, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos aí para a nossa reunião de resultados do primeiro trimestre. É sempre uma satisfação para nós estar podendo apresentar os resultados da empresa do trimestre. A reunião pública de resultados ela está no modelo de webinar, né, onde todos os participantes têm o microfone e o vídeo fechados. As perguntas elas podem ser realizadas pelo Q&A, chat, ou nós podemos abrir o microfone para quem queira fazer pergunta de viva voz. Essa reunião ela está sendo disponibilizada com tradução simultânea para o inglês, basta selecionar a opção de interpretation ali para que passe para o inglês. E esse webinar ele está sendo gravado e disponibilizado nos 2 idiomas no site de RI da companhia. During this call, we will have simultaneous translation available. Please select the language interpretation icon, that's the globe, down there on the bottom of your screen, or the more option when using a phone, iPad device, and you choose English to activate the language. So it will be available. There is a simultaneous translation that is already available for those that don't speak Portuguese. Eu vou compartilhar aqui a apresentação e vamos iniciar uma rápida apresentação dos resultados do trimestre. E aí, na sequência, nós abrimos aí para as perguntas sobre o nosso resultado. Muito bem, os resultados aqui do primeiro trimestre. Nós tivemos um trimestre com resultados bastante favoráveis em todos os nossos negócios, em função principalmente da demanda muito forte pelos nossos produtos de papel para embalagens e embalagens de papelão do lado, que já vem ocorrendo desde meados do ano passado. A partir do mês de julho, a BPO vem batendo recordes de expedição mês a mês. A gente vai comentar um pouquinho mais à frente. E também o nosso negócio de resinas também vem tendo uma performance muito boa, em função da produtividade da nossa planta, que tem melhorado ano a ano, e também dos preços internacionais do breu e da terpentina, que vem subindo em dólar, né? E esse é um produto totalmente voltado para exportação, que nós vamos comentar. Então, todos os negócios esse trimestre tiveram um excelente desempenho, e que a gente prevê que permaneça aí ao longo dos próximos meses.
O EBITDA ajustado, então, ele foi de 100.348 no primeiro TRI, um crescimento de 92,2% em relação ao primeiro TRI de 2020, uma evolução muito, muito importante nesse trimestre. 56.701 de lucro líquido. Nós fizemos 17.140 de investimentos na plataforma Gaia no primeiro trimestre, então isso aqui já é o início da plataforma Gaia, principalmente no Gaia 2, que a gente está fazendo desembolso já há alguns meses. Receita operacional líquida no trimestre de 356.161, 50,7% em relação ao primeiro TRI do ano passado, fortemente impactado aqui pelo dólar e também pelos aumentos de preços e aumentos de preços em dólar que ocorreram aí ao longo dos últimos meses em todos os negócios. A relação dívida líquida e EBITDA ficou em 0,79, 76,1% menor do que a relação dívida e EBITDA que nós tínhamos no primeiro trimestre de 2020. E quando nós consideramos aqueles créditos, a compensação do PIS/COFINS que nós estamos fazendo, que deve terminar esse ano ainda, e também o recebimento da venda do terreno da Vila Maria, que a gente começa a receber nos próximos meses, estava aguardando ainda a licença de fechamento da operação, nós teríamos uma dívida líquida EBITDA pro forma de 0,42 vezes. Quando a gente entra especificamente aqui nos resultados, então o resultado líquido de 56.701 foi 67% acima do que nós tivemos no quarto trimestre e 215,2% acima dos 18 milhões que nós tivemos no primeiro trimestre de 2020. A receita evoluindo para 350 milhões, 22,4% acima do quarto trimestre e 50,7% acima do primeiro trimestre de 2020. E o EBITDA, 60,7% acima do quarto trimestre, que foi de 62 milhões, e 92,2% acima dos 52 milhões que nós fizemos no primeiro trimestre de 2020, com uma margem EBITDA de 28,2%, uma evolução forte aqui da rentabilidade das nossas operações nesse trimestre. Quando a gente olha o mercado como um todo, a demanda que eu mencionei que está muito forte já há algum tempo, quando a gente olha o primeiro trimestre de 2020 em relação ao primeiro trimestre de 2021, o mercado cresceu 9,2% em toneladas. Do quarto trimestre para o primeiro trimestre, houve uma pequena redução, aqui em função principalmente do número de dias, mas o setor como um todo vem operando muito próximo da capacidade total, por isso que os crescimentos eles acabam sendo muito parecidos aí das empresas e também do setor. Em metros quadrados, houve um crescimento de 7,1% e uma queda de 3,2% em relação ao quarto trimestre, mas com volume de expedição muito alto, batendo recordes mensais de expedição todos os meses. No nosso caso, nós tivemos uma evolução um pouco superior ao mercado, mas muito em linha, 9,9% superior ao primeiro trimestre de 2020, fizemos 40 mil toneladas, e 4% abaixo do quarto trimestre de 2020. No primeiro trimestre aqui nós ficamos um pouquinho pior do que o mercado, por conta de parada que nós tivemos na unidade de Indaiatuba para manutenção da caldeira. Nós tivemos uma parada aí de 2 dias, isso acabou afetando um pouco o volume de expedição, mas também seria menor do que o quarto trimestre em função do número de dias. Em metros quadrados, ficou 8,3% acima do primeiro trimestre de 2020, 83 milhões de metros, e 4,6% abaixo do quarto trimestre de 2020, isso em volume. Quando a gente entra em preços, é uma evolução muito forte dos preços em relação ao ano passado, uma evolução aqui de 45% nos preços médios do primeiro trimestre contra o primeiro trimestre de 2021, que fechou em 6.264, e em relação ao quarto trimestre, 24,2%, representando aqui os aumentos de preços que nós fizemos, tanto no quarto trimestre de 2020, como agora no primeiro trimestre de 2021, teve um carry-over de preços em relação aos aumentos que nós tivemos no mês de dezembro. Com isso, os nossos preços médios, além dos aumentos de preços que nós fizemos nos últimos meses, o que nos deu aqui essa evolução muito forte de preços de um trimestre para o outro. Em metros quadrados, uma evolução de 47,6% nos preços e 25% em relação ao quarto trimestre de 2020, que aqui você tira o efeito da gramatura, as variações de gramatura que normalmente ocorrem de um trimestre para o outro. Quando nós olhamos aqui para o negócio papel, para a embalagem, esse é o papel que nós vendemos diretamente para o mercado, é o papel que nós não transferimos para as nossas operações de conversão.
Nós tivemos no primeiro trimestre uma venda de 31.131 toneladas. Quando a gente olha especificamente para as embalagens flexíveis são as embalagens, é o papel para sacos em geral, desde sacos mais pesados até os sacos leves de panificação, por exemplo, que nós vendemos tanto para exportação como para o mercado interno. Nós tivemos um volume muito parecido com o quarto trimestre de 2020, com 24.469 toneladas contra 24.587, e bem superior ao que nós fizemos no primeiro tri do ano passado, que foram 20 mil toneladas. Os papéis para embalagem rígida, esse é o papel que nós transferimos para as nossas unidades de embalagem. Como nós tivemos um aumento de volume significativo das nossas conversões, nós deixamos de vender papel para papelão ondulado para o mercado, o excedente. Vendemos volume só de 6.662 toneladas, contra 13.500 que nós vendemos o ano passado e 8.000 que nós vendemos no quarto trimestre. Mas isso, como eu falei, é resultado de uma maior venda de papelão ondulado nas nossas unidades de conversão. Os preços médios também tiveram uma evolução muito forte, aqui considerando que nós estamos falando de papéis à base de fibra virgem, na sua maioria. Então, é uma evolução bem acima da inflação do período. Nós evoluímos 17,3%, para 4.759 por tonelada e 8,8% acima do quarto trimestre de 2020, em função de uma demanda também muito forte pelos nossos papéis, nos vários usos, tanto no mercado interno como para exportação, e que tem propiciado aqui aumentos de preços em função dessa demanda muito, muito mais forte, e principalmente na busca de rentabilidade similar de todos os clientes por tonelada. Nós tínhamos diferenças de preços tanto na embalagem como no papel, e que agora nós estamos equalizando as margens aí da maioria dos clientes, e com isso a gente acaba tendo aumentos de preços, inclusive superiores àqueles que a gente anuncia no mercado. Os preços médios aqui das embalagens rígidas, que é as embalagens para PO, aqui muito fortemente influenciadas pelo custo das aparas. Então, nós tivemos, em relação ao primeiro trimestre de 2020, uma evolução de 82,7%, e em relação ao quarto trimestre, 36,4%, com 4.326 de preço líquido. Quando nós olhamos aqui os preços, o preço das aparas, que foi um insumo aí que teve uma elevação muito forte desde o início do ano passado, a Angut, em relação ao primeiro trimestre de 2020, saiu de R$ 563 por tonelada FOB, né, para 1.401, e no nosso caso nós tivemos uma evolução de 561 para 1.414, 152%, uma variação muito parecida com a variação da Angut por tonelada FOB. Uma evolução aqui de 42% em relação ao quarto trimestre, então as aparas tiveram uma aceleração no crescimento no quarto trimestre, uma redução no início do primeiro trimestre na aceleração dos aumentos, mas que voltaram a subir ao final do primeiro trimestre e agora no segundo trimestre da mesma forma. Quando a gente olha os preços CIF, no caso da Ilha Santa Catarina, em que o frete tem uma participação maior e teve um crescimento menor do que o crescimento das aparas, apesar de ter subido também, houve uma evolução de 125,2% e 36,5% em relação ao quarto trimestre, fechando em 525, e em Minas Gerais, que o frete tem uma participação menor, cresceram 163,1% para 1.458, 47,3% superior ao quarto trimestre, e aqui, quando nós olhamos o consolidado da empresa, nós evoluímos 127,3% no preço das aparas CIF e 39% em relação ao quarto trimestre, fechando em R$ 1.507 por tonelada de preço líquido médio no trimestre. No negócio de resinas, que eu mencionei que está num momento muito, muito interessante desse negócio também, nós tivemos tanto evolução no volume de vendas, como também nos nossos preços, né? Então, em relação ao primeiro trimestre, nós evoluímos 12,2% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e 56,9% em relação ao quarto trimestre em volume, 4.485 toneladas. E o preço do breu, que tem subido em dólares, como eu falei, ele subiu 80,5% em relação ao primeiro trimestre de 20 e 37,3% em relação ao quarto trimestre, com R$ 6.877 por tonelada. E o preço da terebintina, da mesma forma, evolução muito forte, principalmente em função da retomada da China
que está se dando uma velocidade maior para esses produtos e que eles estão importando cada vez mais produtos à base, importando mais breu e terebintina do Brasil. A evolução aqui de 135,2% da evolução do preço médio de terebintina em relação ao primeiro trimestre e de 84,8% em relação ao quarto trimestre. Aqui uma visão dos números, né? Nós fechamos, então, com uma dívida líquida de uma dívida bruta de 616,8 milhões, um saldo de caixa de 399,8 milhões e 217 milhões de dívida líquida, com uma alavancagem, como eu disse, de 0,79 e uma alavancagem pro forma de 0,42, 99% da nossa dívida em moeda nacional e 1% em moeda estrangeira, alguns ACCs redeados aí pelas nossas exportações, 96% da dívida no longo prazo e 4% no curto prazo. Quando nós falamos aqui dos nossos projetos de investimentos da plataforma Gaia, hoje nós temos 5 projetos que compõem a plataforma Gaia, nós devemos incluir mais à frente alguns outros projetos, mas até aqui nós temos 5 projetos na plataforma Gaia, que vão impactar a nossa capacidade produtiva de celulose em 29% a mais e 23% a capacidade produtiva de papelão ondulado com o projeto Gaia 2. E em termos de geração de energia, nós vamos ter 56% de aumento na geração com o Gaia 1, 10% com o Gaia 4 e 33% com o Gaia 5, que são os dois projetos aqui de repotenciação de 2 das nossas PCHs, e nós vamos ficar com uma geração, vamos ficar totalmente autossuficientes na geração de energia. Aqui uma visão dos investimentos, então, perfazendo nesses 5 investimentos 743 milhões, isso está disponível no nosso site em mais detalhes. Aqui os investimentos já realizados, do Gaia 1 foi apenas 1.912.000 por enquanto, nós estamos na fase agora de negociação dos principais pacotes, e devemos divulgar aí as negociações finalizadas no segundo trimestre de 2021. E a expansão da embalagem Santa Catarina, dos 149 milhões, nós já investimos 15 milhões, mas todos os equipamentos principais já estão comprados, as obras físicas em andamento, e o cronograma alinhado aí com o cronograma divulgado para o mercado. Reforma da máquina 2, nós concluímos a engenharia básica, e as repotenciações também estamos com a engenharia básica concluída, estamos aguardando ainda licenciamento do órgão ambiental de Santa Catarina para que nós possamos iniciar esses projetos. Então, até agora, dos 743 milhões, nós investimos 17 milhões e 140, esse volume de recursos deve se acelerar a partir do segundo trimestre com as aquisições aí do Gaia 1, perdão. Aqui o nosso cronograma, nós estamos totalmente em linha com os cronogramas divulgados para o mercado, e devemos, na melhor aí das hipóteses, na pior das hipóteses, cumprir o cronograma, mas a gente tem expectativa de terminar tanto o Gaia 1 como o Gaia 2 antes do tempo previsto aqui nas nossas projeções. Aqui uma visão da execução física, então 26% do Gaia 2 já está executado, e o Gaia 1 nós estamos iniciando aí a partir dessas negociações que estão concluídas, vamos iniciar a parte física também a partir deste mês ou início do mês que vem. Nós lançamos este mês os nossos compromissos ESG, né, que são compromissos de longo prazo sobre temas que nós julgamos relevantes para a empresa, alinhados aí com os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e nós lançamos 6 desafios até 2030, alguns nós já estamos avançando de forma muito, muito forte, como esse primeiro, 0 acidentes de trabalho com afastamento, nós estamos muito próximos disso, mas vamos tomar mais medidas aí para que isso se consolide como um grande fator aí de sustentabilidade e de segurança dos nossos trabalhadores. Em termos de diversidade, nós queremos ter 40% de mulheres no quadro da empresa e ter 50% de mulheres em cargos de liderança.
Hoje nós temos um percentual bem mais baixo, dado a característica das nossas atividades, mas nós entendemos que é uma quebra de paradigma que precisa ser feito no setor e tendo mais mulheres, inclusive, nas funções operacionais. Reduzir 30% do consumo de água por tonelada produzida, né? Nós utilizamos muita água nos nossos processos de produção e nós já fizemos muitas reduções por tecnologias melhores que possibilitaram essa redução, mas nós estamos nos colocando aqui um desafio de reduzir mais 30% do consumo de água por tonelada produzida. Ser autossuficiente em geração de energia renovável, com os projetos que nós temos na plataforma Gaia, nós vamos atingir esta situação, mas na plataforma, na capacidade atual que nós temos, então novas capacidades vão ter que estar também alinhadas com esse objetivo. Zerar o envio de resíduos para aterro, nós temos avançado bastante nesse quesito, nós hoje temos em torno de 4% dos resíduos que são colocados em aterro ainda, mas nós queremos chegar a zero até 2030, pretendemos chegar antes, inclusive, nesse objetivo. E, em termos de mudanças climáticas, aumentar em 20% o saldo positivo entre emissões e remoções dos gases de efeito estufa. Nós já temos um balanço positivo, nós removemos muito mais do que nós emitimos em função da nossa base florestal, mas o nosso saldo positivo, né, nós queremos aumentar em 20% em relação ao que nós temos hoje de saldo positivo entre remoções e emissões, que é um desafio bastante importante, dado que as nossas emissões, elas hoje são pouco mais do que 15% aí do saldo que nós temos de total, né, entre remoções e emissões. Muito bem, então esses são os nossos desafios que nós colocamos. Aqui a nossa equipe de RI, que permanece sempre à disposição aí dos nossos investidores para quaisquer dúvidas, né, qualquer detalhamento, qualquer necessidade dos nossos acionistas. E é isso em termos de apresentação. E agora nós abrimos aí para perguntas que os nossos participantes tenham sobre a empresa. Vamos ver aqui as primeiras perguntas. Tem o Caio, Sérgio, tem uma pergunta. O Caio gostaria de fazer... Abrir o microfone. Já está... Abriu o microfone do Caio. Caio, está aberto o microfone, fica à vontade. Não, acho que ainda não está, mas a Mari poderia abrir, Mari? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Uhum. Então, vamos lá. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Tem duas perguntas do meu lado. A primeira que eu queria entender, que vocês compartilhassem um pouco com a gente, expectativa de vocês em relação à dinâmica de margens que vocês veem para os próximos trimestres. Vocês reportaram uma margem de 28% esse trimestre, foi impressionante, acho que é um nível que a gente só esperava que vocês atingissem talvez em 2023, 2024, então vocês conseguiram antecipar em alguns anos esse resultado, e chama a atenção que mesmo com a pressão de aparas, isso basicamente porque vocês conseguiram implementar um aumento de 25% de preço, e eu queria entender como é que a gente pode enxergar essa dinâmica para os próximos trimestres. Vocês acreditam que esse nível de 28% seja sustentável? Porque, de um lado, a gente está vendo que os preços de aparas, aparentemente, ainda continuam subindo, só que do outro lado, também queria entender como vocês enxergam a evolução de preços. Vocês ainda pretendem implementar novos aumentos agora para os próximos trimestres? Ou até talvez se existe algum carrego para o próximo trimestre que possivelmente compensaria esse aumento de aparas. Tem algum outro fator além desses, na visão de vocês, que poderia pressionar as margens ao longo desse ano? Ou a gente pode entender que esse nível de margens e de resultados que vocês entregaram agora no primeiro trimestre, que ele é sustentável e recorrente para os próximos trimestres desse ano? A segunda pergunta, pessoal, sobre o plano de expansão de vocês. Durante o processo de re-IPO, vocês chegaram a falar sobre um projeto de expansão em Minas Gerais, que a gente estava trabalhando. Eu lembro que vocês acabaram colocando em stand-by, porque os retornos desse projeto eram um pouquinho abaixo dos demais. A minha pergunta é, nesses níveis de margem, vocês estão pensando em retomar esse projeto especificamente? Tem algum outro projeto em mente em relação à expansão de capacidade ou similar àquele de Minas Gerais que a gente pode ter visto, ou talvez até um M&A que vocês estejam avaliando? E se eu puder aproveitar o gancho também, se vocês puderem atualizar a gente em relação ao CAPEX de 2000 para esse ano, e se estiverem para 2022 também, seria excelente. Obrigado, pessoal. Muito bem, Caio. Sobre a sustentabilidade dos resultados nos próximos trimestres, ele está muito vinculado a essa nova dinâmica de mercado
que tem alguns fatores que são estruturais, né? Essa situação de mercado que a gente vive de papel, ela está muito vinculada a três fatores principais. Um deles é essa explosão do e-commerce que nós vimos ao longo da pandemia toda e que veio para ficar e que está ligado a um comportamento diferente do consumidor com relação a compras online. Hoje as pessoas se sentem muito mais seguras, a logística das empresas melhorou demais, e a gente percebe essa tendência de e-commerce permanecendo muito forte, mesmo após a pandemia, e com projeções de crescimento muito fortes nos próximos anos. E o e-commerce, ele consome muito papel, né? Muito papel, porque você tem novos elos que foram agregados na cadeia de papelão do lado, que é a caixa chegando até o consumidor final. Antes a caixa tipicamente ela ia do fabricante até o varejista, até o atacadista, hoje ela vai até o consumidor final. Então o consumo de papel ondulado no varejista online é maior do que nos varejistas tradicionais, e isso é uma mudança na nossa visão estrutural e que veio para ficar e que vai demandar novas capacidades para o setor aí nos próximos anos. Além disso, nós temos uma tendência de substituição de materiais demandada pela sociedade, que também se fortaleceu ao longo da pandemia, que é essa busca por embalagens cada vez mais sustentáveis, e o papel acaba se posicionando talvez como o material mais sustentável pelas características de ser reciclável, renovável, biodegradável, né? Hoje a fibra ela é reciclável até 7 vezes, né, no processo. Então, nós temos no Brasil 70% dos papéis para embalagem no Brasil, eles são reciclados, né, tanto para sacos quanto para caixas, né? Então, é um volume muito expressivo e faz com que o apelo por papel como embalagem se torne cada vez maior, e isso vem ocorrendo não só no Brasil, mas no mundo todo. E no Brasil tem um potencial de crescimento enorme. Tem uma pesquisa recente que a McKinsey fez, em que nas sociedades mais desenvolvidas, o papel já é reconhecido como uma embalagem muito importante e substituta da maioria dos materiais como embalagem sustentável. No Brasil ainda não. No Brasil tem todo um processo de educação da sociedade para perceber o papel como uma embalagem muito mais sustentável que outros materiais. E isso vem sendo feito tanto pela IBA, a Empapel, que acabou de ser criada em substituição ao BPO, vem como missão aí fazer o advocacy do papel. Então, a gente vê aqui um potencial de crescimento cada vez maior do papel, também por conta dessa característica. E um terceiro fator tem sido a exportação de produtos embalados, né? Nós temos tido um aumento, principalmente em setores como frigoríficos, em que nós temos uma participação importante nas nossas vendas, que vem crescendo muito, né? A venda tanto no mercado doméstico como para exportação, principalmente exportação para países asiáticos, que tem tido uma retomada muito forte. Então, o nosso prognóstico em termos de demanda, Caio, é muito bom para o ano e para o próximo ano. Nós não vemos mudança nessa dinâmica. O que pode ocorrer e que deve ocorrer novas capacidades entrando aí nos próximos 3, 4 anos, mas capacidades de papel, além da máquina que a Klabin está colocando e a próxima máquina de kraftliner que eles estão colocando no mercado, que estão declaradas como máquinas voltadas para exportação, né, na sua maior parte. Então, a gente não vê grandes mudanças estruturais no setor que possam mudar essa dinâmica, pelo menos no curto prazo. Então, eu vejo como sustentável, acho que as margens elas tendem a permanecer altas. Nós temos um repasse de preços, temos um carry-over do primeiro trimestre para o segundo, sim, e temos também, em função das novas altas de aparas, reposições de preços também sendo feitas. Então, tem dois fatores aqui, o fator demanda, né, e o fator recomposição de margens, né, que nós tivemos anos bem difíceis, com 2015 e 2016 foram anos que houve uma perda de rentabilidade no setor, e nós estamos recuperando essas margens, rentabilizando as carteiras, né? Nós hoje estamos com margens cada vez mais equalizadas entre os diferentes clientes, em que nós tivemos a possibilidade de aumentar nesses clientes percentuais bem maiores do que nós aumentamos nas contas que têm rentabilidade menor. Então, eu vejo essas margens como sustentáveis e uma nova dinâmica estrutural no setor aí para este e para os próximos anos.
Não sei se algum dos diretores gostaria de complementar especificamente esse ponto. Sérgio, além desses pontos que você trouxe, eu colocaria também a questão do ganho de eficiência operacional, produtividade das nossas plantas de embalagem, né? A revista foi mostrada aí um desempenho de 10% acima do que nós realizamos no trimestre anterior. Isso eu acho que é um ponto importante, né? Quando você tem esse estresse de uso de capacidade, as fábricas tendem a ganhar em produtividade, né? Porque o foco na produtividade fica muito mais forte e a concentração das equipes também. E nós temos tido ganhos de produtividade bem importantes, ganhos marginais de produtividade importantes, tanto no papel quanto nas embalagens. A segunda pergunta, qual era mesmo, Caio? Sobre os projetos de vocês, o projeto de Minas Gerais. O projeto de Minas Gerais. Nós tínhamos esse projeto já na tese do re-IPO, lá na tese do follow-on. Nós estamos com esse projeto sendo estudado, acabamos de contratar um estudo mais profundo sobre esse projeto, para a gente entender quais são as projeções, novas projeções de resultados em função dessa nova dinâmica de mercado, preços de papel e escopo do projeto. E vamos avaliar esse projeto em relação a outras oportunidades que a gente tem. Estamos concebendo já um próximo ciclo de investimentos orgânicos, né? E que vão entrar sempre em comparação com um projeto em Minas Gerais. Então, nós temos uma necessidade de investimentos mínimos em Minas Gerais que a gente vai ter que fazer de manutenção e de substituição de equipamentos que precisam ser feitos, mas uma intervenção maior na máquina de papel vai depender do retorno em relação a retornos que nós podemos ter em outros investimentos que nós estamos analisando. Não sei se eu respondi. Não, tá claro, Sérgio, obrigado. Só um follow-up rápido sobre esse ponto. Vocês estão avaliando hoje projetos mais voltados para expansão de capacidade ou aumento de produtividade, melhorias operacionais? Esse ciclo da plataforma Gaia, o objetivo principal dele não foi aumento de capacidade, né? Há algum aumento de capacidade, mas o objetivo foi nós ganharmos competitividade na plataforma atual da Irani. Esse próximo ciclo é totalmente voltado para novas capacidades, né? Porque nós já vamos ter endereçado a maior parte das questões de competitividade da plataforma atual e vamos focar todo ele no incremento de capacidade. Maravilha, Sérgio, obrigado. Disposição. A próxima pergunta aqui, eu vou ler, está no Q&A, do Bruno Misorelli. Boa tarde, por favor, até quando espera aumento do preço do papelão e das aparas? Pensa que isso possa diminuir quando a atividade normal retomar ou é uma nova tendência de mercado? E aí ele emenda outra pergunta aqui embaixo. O maior volume de venda de resinas se deu por algum motivo sazonal ou pode-se esperar essa tendência de evolução nessa linha no futuro? Isso aí. Quer falar aí, Henrique? Bom dia, eu vou responder aqui de resinas, né? Na verdade, imagino que o Bruno está comparando o quarto TRI com o primeiro TRI. Na verdade, o quarto TRI, normalmente, ele tem um volume um pouco menor, pela questão da entre-safra da goma resina. A goma resina é a matéria-prima para se produzir breu e terebentina, então, normalmente, no último TRI, sempre tem uma produção menor de goma resina disponível no mercado, né? A gente está começando a colher a safra nova, então normalmente a gente acaba produzindo e vendendo um pouco menos, tá? E a nossa expectativa esse ano de um mercado, devido a essa questão comentada pelo Sérgio da questão da China, né? É de um mercado extremamente demandado para esses produtos de breu e terebentina. Eu acho que é importante aqui, né, que essa questão da dinâmica do mercado papel ondulado e de aparas, ela não ocorreu só no Brasil, ela está ocorrendo no mundo todo, né? E à medida que a economia mundial toma ritmo, né, e as expectativas de crescimento se consolidam, a gente vai continuar tendo uma demanda muito forte por aparas no mundo todo, né? As aparas americanas sendo demandadas aí para os países periféricos da China, para transformar em celulose reciclada, e acontecendo esse movimento no mundo todo. E no Brasil, a gente não sabe até quando vai essa dinâmica, acho que ela é muito dependente da questão da pandemia,
né? A pandemia ela trouxe desafios aí para a coleta de aparas em função do fechamento de cooperativas em determinados momentos, a maior disposição de aparas das residências e talvez uma dificuldade maior de ter essas aparas sendo colocadas no processo de reciclagem. Então, isso, à medida que as atividades voltem a uma certa normalidade, pode melhorar, sim, a disposição de aparas e ter uma menor pressão sobre os preços. Mas isso é algo que nós já esperávamos para o primeiro trimestre desse ano, mas com o aumento aí da pandemia, a gente acabou não verificando essa ocorrência agora. Na realidade, a situação das aparas até piorou no final do primeiro trimestre. Agora a gente já está vendo um pouquinho mais de tranquilidade no mercado, pelo menos a gente não vê aquela movimentação que houve aí há uns 2 meses atrás, de um certo receio de falta de suprimento de aparas, que não ocorreu em momento nenhum desde o início da pandemia, né? O que teve uma certa dificuldade ou uma oferta muito próxima da demanda que favoreceu esse aumento de preços. Mas ele está completamente fora dos níveis históricos, né? Só que em caindo as aparas, não necessariamente os preços dos produtos eles caem na mesma velocidade, né? O histórico que a gente tem desses ciclos de aparas é que preços de caixas e preços de papel, eles, talvez o miolo sim, né, que está ligado a aparas, mas para preço de papel de fibra, preço de caixas, eles não estão vinculados necessariamente ao preço das aparas, e sim muito mais à demanda do que ao preço do insumo. Então é possível que a gente tenha uma queda das aparas e não tenha queda nos preços da maior parte dos produtos. Essa tem a pergunta do André Pizzetta aqui, né? Vocês esperam uma queda do preço das aparas e margens melhores ainda? Né? E até eu acho que tem um ponto que vale mencionar, que é a importação de aparas, né, que está ocorrendo, né? Também com o objetivo de suprir a cadeia e também atenuar todo esse impacto do preço, né? Nós, na Irani, importamos em torno de 2.300 toneladas no primeiro TRI, que já chegou no primeiro TRI, e o mercado como um todo, perto de 30.000 toneladas entraram de aparas importadas no primeiro trimestre. Então, com o objetivo de suprir a demanda e também atenuar, eventualmente, aumento mais agudo de preço. E sobre a pergunta do André aqui, né, vocês esperam uma queda das aparas e margens mais forte ainda, né? Eu acho que é difícil de afirmar isso, né? Porque a demanda está muito forte, mas, eventualmente, se caso venha ocorrer uma queda do preço das aparas, é possível ter margens melhores ainda, né? Mas isso não tem como afirmar, né, que vai acontecer. E no segundo semestre, a gente tem toda essa dinâmica que foi colocada de e-commerce, de substituição de materiais e de exportação, aliada a uma sazonalidade maior. Então, à medida que a economia volte ao normal e tenha uma demanda maior por embalagens, né, que é típico do segundo semestre, a gente deve ter um segundo semestre de demanda muito forte e oferta limitada às capacidades, como nós já vimos, né? Tem uma outra pergunta aqui, Nils Tahara. Caso não tenha sido falado, se puder comentar um pouco sobre o CAPEX para os próximos trimestres do ano. Nós temos um CAPEX de manutenção de 75 milhões, definido e aprovado pelo Conselho, que é um pouco abaixo da depreciação anual da empresa, e ele ocorre ao longo dos quatro trimestres, mais ou menos uns 15 milhões entre 15 e 20 milhões por trimestre, né? E aí o CAPEX expansão está vinculado aí à dinâmica de cada um dos projetos. Então, nós vamos ter, a partir do segundo trimestre, uma injeção de recursos nesses projetos bem maior, né? Principalmente no Gaia 1. O Daniel Rauben aqui está perguntando, tem duas perguntas. Comparando, a primeira poderiam comentar como está o book de vendas para os próximos meses e qual seria a magnitude do carrego de preços, tanto do PO quanto do papel, para o segundo trimestre? E comparando o mix setorial de clientes ano passado com o atual, tivemos alguma alteração relevante? Por exemplo, o setor de proteínas perdeu ou ganhou o share na carteira de vocês? Poderiam comentar esse breakdown atual? Eu não saberia dizer com precisão, mas
mas houve uma mudança importante no mix de setores, principalmente com o crescimento do alimentício, né? O alimentício, ele teve uma dinâmica melhor que a maior parte dos segmentos. O PIB caiu 5% e o alimentício cresceu 5% ano passado. Então, isso naturalmente ele muda um pouco essa estrutura setorial. Mas, na realidade, o que acontece é que os outros setores começam a retomar e, em geral, eles têm preços e margens um pouco melhores do que o papel, embalagens para alimentício, né? Que era a primeira pergunta aqui tem a Sérgio, questão do setor alimentício, trazendo dados percentuais. No ano passado nós ficamos com 70%, 70,74%, e esse ano a gente está com 74%, então houve um crescimento, né, no segmento alimentício na nossa carteira, né? E a nossa participação é bem acima da participação média de mercado, por conta da nossa maior participação no setor frigorífico, né? A planta nossa de Santa Catarina, ela está num cluster de empresas frigoríficas. Ali nós temos BRF, JBS, Seara, Frimeza, Aurora, todas são clientes nossos, e a maior parte das vendas dessa unidade está voltada para esse segmento, que é onde nós estamos fazendo a ampliação de capacidade do Gaia 2. A primeira pergunta qual que era, Givan, mesmo? Era o book de vendas e o carrego do preço. Bom, a demanda continua muito forte, mês de maio totalmente vendido nos nossos negócios, e a tendência é de se manter nessa dinâmica aí nos próximos meses, dado que nós já estamos chegando no início do segundo semestre, né, daqui a pouco. Carrego de preços, ele ocorre naturalmente, não posso antecipar percentualmente, né, mas ele ocorre naturalmente na medida em que você está tendo mês a mês aumentos contínuos aí e sempre fica um percentualzinho para o mês seguinte. Tem o Gabriel Galvão que também está perguntando. Boa tarde, pessoal. Conseguem passar um update da monetização dos créditos de PIS e COFINS? Se vocês estão conseguindo antecipar esses recebíveis e quanto ainda há para monetizar no futuro? E quando podemos esperar que o caixa proveniente da venda da Vila Maria entre? Vou falar para você, João. Posso responder? O crédito PIS/COFINS, a gente espera, como o faturamento está aumentando e está aumentando o pagamento dos impostos, então está acelerando a monetização desses créditos. E a gente espera aí que até o final deste ano a gente consiga concluir toda a monetização. O saldo dele está no release aqui, o crédito PIS/COFINS são 57 milhões ainda que fechou o primeiro trimestre como saldo a compensar. Que deve acabar, como eu mencionei, até o final do ano. E a venda do imóvel da Vila Maria, a gente está ainda no procedimento de limpeza, entrega do terreno, a liberação do imóvel industrial pelos órgãos ambientais. Então, assim, está dependendo muito da agenda desses órgãos para poder obter as últimas liberações e aí fazer o seu recebimento. A gente imagina que já começa a ocorrer a partir desse ano, tá? Ele não entra toda a vista, ele entra uma parte esse ano e uma parte depois parcelado aí, não lembro exatamente quantas parcelas, se não me engano foram lembra, Lindomar? Mas enfim, não era muito longo o recebimento, ele tem uma parcela maior na entrega e depois algumas parcelas futuras. E isso deve ocorrer aí até o final do ano, dependendo da agenda aí dos órgãos ambientais. A previsão para a licença de encerramento pela CETESB era um prazo de 6 meses para nos entregar a licença. Já passaram mais ou menos 3. Então, se eles cumprirem o prazo que nós teríamos mais 3 meses e aí nós poderíamos já iniciar essa transição do terreno para o comprador. Perguntas? Deixa eu ver aqui. Não tem mais aqui, pelo que eu estou olhando aqui no Q&A no chat, não tem. Pessoal, posso aproveitar e fazer mais uma aqui? Pode, claro, por favor. Giba, talvez para você você consegue dar um pouco, ou lembrar a gente, o que vocês já conseguiram fazer em termos de liability management, aí desde o re-IPO, se vocês acham que ainda tem algum espaço para mais algum ganho em termos de custo de dívida aí nos próximos trimestres? Obrigado. Sim. Na verdade, não tem mais espaço, Caio. Nós fizemos todo o liability management no ano passado ainda, até dezembro, tá?
logo que entrou o recurso da oferta. A nosso maior dívida é a debênture, que nós temos pública, né, que são 505 milhões de reais. Então, se você olhar a dívida bruta, ela tem pouca coisa hoje com dívida bancária e ela ou é financiamento do BNDES ou é operação muito barata, que não vale a pena fazer pré-pagamento. Então, não tem mais espaço para liability management e aí, eventualmente, redução aí de valor. Tá? Então, agora o que a gente está fazendo, na verdade, é realavancando a companhia para financiar os projetos de expansão. Né? Então, o que a gente está buscando fazer agora é fazer essa realavancagem da melhor forma possível, com o menor custo possível, com o maior prazo possível, né? E até comentando um pouquinho sobre isso, a gente está bem encaminhado com o BNDES para nós financiar praticamente tudo que é possível da plataforma Gaia, com operações de prazo de 16 anos, com 3 anos de carência. Isso já está bem encaminhado e a gente imagina poder financiar praticamente toda a plataforma Gaia com essa operação BNDES. Lembrando que a gente fez uma operação no mercado de capitais agora em março, né, onde a gente fez uma debênture privada de 8 anos de prazo, né, também com uma taxa bem boa, que esse aí foi mais para complementar o funding da plataforma Gaia em equipamentos importados. Nós tínhamos a opção de financiar com agências externas, só que aí ficávamos expostos em moeda estrangeira, na dívida. Como nós temos a diretriz aqui de não ter mais exposição de dívida sujeita a câmbio, então a gente preferiu fazer o financiamento no mercado local em reais, e aí fizemos isso via essa debênture privada, porque o BNDES não financia equipamentos importados. Né? Então, o fundo da plataforma Gaia vai ser essa operação que já foi embolsada no final de maio, 60 milhões de reais, mais todo o financiamento via operação com o BNDES. Maravilha, obrigado, Edvan. Pessoal, aberto aí para perguntas. Muito bem, não havendo mais perguntas, acho que nos cabe aqui agradecer a presença de todos e dizer que nós nos mantemos muito otimistas aí com relação aos resultados da empresa. Esperamos estar apresentando trimestre a trimestre resultados cada vez melhores. Estamos trabalhando para isso. Um dado acho que é importante aqui mencionar, nós fomos certificados esse mês novamente, que é um motivo de orgulho para nós, como um Great Place to Work, né, com uma pontuação muito alta, o que demonstra aí um protagonismo e envolvimento aí dos nossos colaboradores na busca por resultados cada vez melhores no dia a dia da nossa operação. Então, muito obrigado a todos e até o próximo trimestre. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tudo bom. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.